A população do nosso planeta está crescendo e há cada vez menos espaço livre para novas construções na Terra. É bem provável que cidades flutuantes, megacidades subaquáticas se tornem realidade no futuro. Mas como seremos capazes de superar o desafio de construir sobre a água? Afinal, é mais difícil construir na água ou na terra? Pode acreditar, atualmente a humanidade é capaz de construir estruturas em escalas incríveis em rios, mares e oceanos. Mas a grande questão é, como tudo isso é possível? Pensando nisso, eu decidi gravar esse vídeo e mostrar para vocês como as estruturas subaquáticas são construídas e alguns exemplos bem interessantes. Fala aí, curiosos, eu me chamo Gabriel Ramos e bem-vindos a mais um vídeo do Descortinando. Antes da gente começar, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos lá! Ensecadeira. Se você está nesse vídeo é porque já pensou em como deve ser complicado construir qualquer coisa no fundo do mar, de rios ou lagos. Imagina só o tamanho do trabalho de fazer um mergulho, por exemplo, para tentar construir alguma coisa. Como levar equipamentos? Uma das soluções para construir na água é uma espécie de barragem que chamam de ensecadeira aqui no Brasil. Para que ela funcione, uma enorme estrutura à prova d'água é construída e depositada no lugar onde vão construir. Geralmente essas estruturas são feitas com concreto e aço, mas hoje em dia existem versões infláveis também. Quando a estrutura já está no lugar desejado, bombas de alta performance são levadas para o local e bombeiam toda a água para fora. Assim os trabalhadores podem ir até lá e começar a trabalhar como em uma obra comum. O maior problema dessa técnica é que ensecadeiras são muito caras de se construir e só podem ser usadas uma vez. Travessia Santa Cruz. Esse é um caso à parte, o que quer dizer que essa ponte, a qual vamos falar agora, não é resultado de um processo normal. Recentemente, os órgãos públicos de uma cidade dos Estados Unidos encontraram um problema. Uma ponte de metal que ligava os estados de Minnesota e Wisconsin estavam em péssimo estado. Só que para começar a construir uma nova, eles teriam que considerar muitas peculiaridades culturais, ambientais e históricas. O local onde a ponte ficava é uma área protegida por ser o habitat de alguns animais ameaçados de extinção. Tudo que foi feito ali tem que passar por um processo rigoroso para manter os animais a salvo. O projeto de uma nova ponte teve que ser modificado incontáveis vezes nos 20 anos em que tramitou entre os órgãos governamentais e foi só em 2014 que encontraram a solução perfeita para esse problema. O design minimalista foi escolhido para que o impacto ambiental fosse baixo. Para isso, a ponte conta com um número reduzido de suportes, apesar de ter 1,5 km de comprimento e mais de 45 metros de altura, com apenas 5 pares de suportes da água. E isso não afeta em nada o funcionamento da ponte, que foi criada para aguentar nevascas fortes e o calor do verão. Só que tudo isso foi muito caro. Para a ponte sair do jeito que precisavam, foram gastos mais de 700 milhões de dólares. Usina eólica no mar. Em 2016, a Alemanha decidiu que era hora de investir em uma das formas mais ecologicamente corretas de conseguir energia da atualidade, uma usina eólica. Para conseguir muita energia, precisavam de um lugar com bastante vento, é claro. Que lugar seria melhor do que o mar? O problema era construir, transportar e instalar 67 turbinas gigantescas com pás de 144 metros no meio do Mar Báltico. A parte mais complicada foi criar alicerces para essas estruturas gigantes, para que elas ficassem seguras em um ambiente tão complicado quanto o mar. Para isso, eles tiveram que inventar estacas de construção especiais. Cada uma delas tem cerca de 85 metros de altura e 8 metros de diâmetro e pesa mais de 1,3 toneladas. O mais impressionante é que a construção ficou pronta em menos de 2 anos, e hoje a usina produz 402 megawatts, o que é suficiente para iluminar cerca de 400 mil residências. Restauração de um pier. O que você acha que é mais difícil? Construir uma estrutura do zero na água ou restaurar uma que já existe? Não ache que essa é uma resposta fácil. Até dar uma olhada no restauro desse pier de meio quilômetro em Melbourne. O Pier Princess é muito importante na história australiana. Ele serviu como ponto de embarque para as tropas australianas durante a Primeira e Segunda Guerra, assim como foi o local onde milhares de imigrantes chegaram no país. Mas como qualquer estrutura, essa também estava se deteriorando ao longo do tempo. As madeiras estavam apodrecendo e o deck começou a desabar em diversas áreas. O pier não aguentaria o equipamento pesado necessário para as renovações e a empresa responsável pela reforma precisou se adaptar com 2 barcos autoelevatórios de 300 toneladas cada um, guindastes de 120 toneladas e mergulhadores profissionais. Os mergulhadores precisavam retirar cada pedaço de madeira da água enquanto outros profissionais trabalhavam nas bases de concreto. A estrutura original coberta também foi mantida sem precisar ser desmontada. Uma unidade
hidráulica foi responsável por erguer ela inteira para que a obra abaixo dela ocorresse sem transtornos. A reforma levou 4 anos, custou cerca de 34 milhões de dólares e o pier foi reaberto ao público. Construindo um quebra-mar. Tudo parece muito simples com pontes, pier e usinas eólicas, mas como se constrói um quebra-mar? Haifa é o maior porto de Israel, que tem que dar conta de mais de 29 milhões de toneladas de carga todos os anos. Por todo esse movimento, o porto tem que ser muito bem protegido e uma das maiores ameaças é a própria natureza. O quebra-mar é uma estrutura gigante que se alonga por alguns quilômetros no mar com o objetivo de proteger o porto da força das ondas. Primeiro, terra foi despejada pouco a pouco por toda a extensão para criar a base. Depois, essa primeira base foi reforçada com um alicerce de concreto e no final, blocos de concreto foram alinhados acima de tudo para ajudar a barrar as ondas quando elas batem ali. Proteção contra enchentes. Na ilha de Hailing, no Reino Unido, o mar começou a avançar muito no litoral. Com isso, 1.800 casas poderiam simplesmente acabar debaixo d'água. Para que isso não acontecesse, o governo e empresas da região se juntaram para tentar salvar os moradores locais. O primeiro desafio foi conciliar a maré com o trabalho a ser feito, já que eles precisavam manter a área nivelada para começar a colocar pedras gigantes na linha costeira. Precisaram trabalhar por 6 meses com mais de 70 mil toneladas de pedras importadas da Noruega, para formar uma espécie de parede de 650 metros de comprimento. Além disso, 25 mil pedrinhas foram espalhadas na área para elevar o nível do mar e melhorar a área da praia. A obra custou cerca de 6 milhões e meio de dólares e vai proteger os habitantes da ilha por pelo menos 100 anos. Parece um investimento razoável, mas também bastante complicado. Plataforma de petróleo em alto mar. Quem já viu uma plataforma dessas deve ter se perguntado como constroem essas estruturas gigantes no meio do mar. Centenas de engenheiros trabalharam por 4 anos no projeto da maior plataforma da Shell, que fica no Golfo do México. Com 29 andares, a largura de 2 campos de futebol e mais pesada que um porta-aviões, a estrutura também precisava ter uma durabilidade impressionante e necessariamente durar pelo menos 40 anos no meio do oceano, o que é 2 vezes mais do que qualquer outra plataforma criada antes dela. Se não bastasse tudo isso, a área onde a plataforma fica é conhecida por ter um clima bem complicado, com muitas tempestades, calor extremo, ventos, ondas fortes e algumas delas ficariam a mais de 2,5 km submersas em um mar traiçoeiro. Os engenheiros tiveram que pensar em materiais que durassem 40 anos expostos à água salgada e mudanças bruscas de temperatura. Para isso tudo dar certo, precisaram de ajuda de químicos. Foram necessários 2 anos e meio de muito trabalho para construir apenas os 4 módulos gigantes que formam o topo da plataforma. Cada um deles pesa mais de 10 mil toneladas e precisaram erguê-los 18 metros para colocá-los em locais extremamente precisos, com menos de 1 centímetro de tolerância. Tudo isso parece impossível, mas ainda assim deu tudo certo, e a plataforma rende bilhões de dólares para a Shell. Pessoal, vocês que assistiram até aqui, muito obrigado. Aproveitem para deixar algum comentário sobre o tema de hoje e até a próxima. Tchau!